A expressão olhar para Deus soa simples, até familiar. Mas por trás dessas 3 palavras existe uma revolução silenciosa, uma transformação radical da consciência. Porque olhar para Deus não se trata apenas de levantar o olhar no meio de uma oração ou de repetir frases espirituais de olhos fechados. Olhar para Deus é algo mais profundo. É uma postura interna que muda sua maneira de perceber a vida, suas lutas, seus limites e até mesmo seu próprio valor. Trata-se de reorientar a alma. E para reorientar, precisamos desviar o olhar de onde ele costuma estar. Problemas, medos, erros, expectativas não realizadas. A maioria das pessoas vive presa no imediato, no urgente, no doloroso. Caminham olhando para baixo, para o que lhes falta, para o que deu errado. Vivem com o olhar curvado. Mas o chamado de Cristo é outro. Levantem os olhos. Olhar para cima não é fuga, é entrega. Não é ignorar o que está acontecendo. É decidir o que pesa mais, o que os cerca ou o que os habita. E aqui começa o conflito. A alma humana quer estar no controle, quer entender tudo, quer garantias. Mas recorrer a Deus não tem a ver com controle, mas sim com confiança. E isso muda tudo. Porque enquanto você olha para o problema, ele cresce. Mas quando você escolhe recorrer a Deus, ele cresce dentro de você. E todo o resto encolhe ao seu verdadeiro tamanho. Cristo não ensinou uma fé de negação, mas de foco. Ele nunca disse que a vida seria fácil, mas deixou claro para onde nossos olhos deveriam estar. No mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Esse coragem só se sustenta quando nosso olhar está nele. Não no que dói, não no que está faltando, não no que está perdido, mas como você olha para um Deus invisível. Como a alma se concentra no invisível quando o visível grita tão alto. É aí que entra a fé, não como um conceito religioso, mas como uma lente que redefine a realidade. Fé não é esperar que tudo dê certo. Fé é acreditar que Deus ainda é Deus, mesmo quando tudo dá errado. E isso só é possível quando seu foco está nele e não nas circunstâncias. Pense nisso. Quantas vezes você sentiu que algo era intransponível e depois de um tempo percebeu que realmente conseguiria superar? O que mudou nesse processo? Às vezes não foi a situação que mudou, mas a sua maneira de vê-la. A dor ainda estava lá, mas não doía mais da mesma forma. A tempestade continuou, mas você não tremia mais da mesma forma. É o que acontece quando, em vez de olhar para o caos, você escolhe olhar para o Criador. Não é um evento emocional de domingo. Não é um momento único de inspiração. É uma disciplina da alma. Todas as manhãs, ao abrir os olhos, o mundo tentará capturar sua atenção. Notificações, tarefas pendentes, conflitos não resolvidos, inseguranças ocultas. Tudo vai querer ocupar o centro do seu foco. Mas você decide para onde você vai olhar, porque o que você olha te molda. O que você contempla te consome, e o que te consome acaba guiando sua vida. É como um marinheiro no meio de uma tempestade. Se ele focar os olhos apenas nas ondas, perde o rumo. Mas se fixar o olhar na estrela, encontra o caminho. Deus é essa estrela fixa e imóvel. Os problemas mudam, as pessoas falham, as emoções oscilam, mas ele permanece. É por isso que olhar para Deus ancora sua alma ao eterno em meio ao transitório. Isso não é romantismo espiritual, é uma necessidade real. Porque há dias em que os problemas parecem maiores do que você. Há momentos em que você não tem respostas, nem força, nem direção. E nesses dias, a única coisa que pode te sustentar é onde você fixou seus objetivos. Desde o princípio, Deus chamou as pessoas para reorientarem sua visão. No deserto, quando cobras picavam o povo de Israel, Deus não as eliminou. Ele ordenou a Moisés que pegasse uma serpente de bronze e dissesse: quem olhar para ela viverá. Ele não pediu que lutassem com as cobras. Ele não disse para fugirem. Ele pediu para olharem. Porque às vezes o milagre não está na mudança de circunstâncias, mas na mudança de foco. Cristo, caminhando sobre as águas, chamou Pedro.
E Pedro caminhou, até desviar o olhar de Jesus e fixá-lo no vento. E naquele instante ele afundou. Não foi a água que o fez cair. Não foi o vento. Foi a direção do seu olhar. E isso continua sendo verdade para nós hoje. Não são os problemas que afundam você, é onde você coloca seus olhos. E é por isso que Cristo veio, não apenas para nos salvar do pecado, mas para nos ensinar a ver o Pai em cada momento, a ver a eternidade em meio ao presente, a ver propósito onde outros só veem dor, a ver esperança onde tudo parece perdido. Olhar para Deus transforma de dentro para fora. Quando você decide buscar a Deus, algo começa a mudar dentro de você. Não porque seus problemas desaparecem magicamente, mas porque sua alma começa a respirar. A ansiedade dá lugar à paz. A dúvida enfraquece diante da convicção. O medo começa a recuar. Não porque você está mais forte, mas porque você se livrou do peso e entregou o fardo àquele que já venceu. E quanto mais você olha para isso, mais você sabe. E quanto mais você sabe, mais confiança nasce. E quando há confiança, há descanso. E quando há descanso, você não precisa mais lutar contra tudo, porque você entende que não está sozinho, que você não precisa controlar tudo, que existe um propósito maior. Buscar a Deus não significa que os problemas desapareçam literalmente, mas sim que eles perdem o poder emocional sobre você, perdem a capacidade de paralisá-lo, de contaminar seus pensamentos, de ditar sua identidade, de roubar sua alegria. É como quando você entra em um quarto escuro e, de repente, alguém acende uma luz. A escuridão não desaparece porque você a empurrou, mas porque a luz tem um poder maior. É assim que é olhar para Deus. Você não está fugindo do problema. Você está acendendo uma luz que o redefine. E agora, onde estão seus olhos? Essa é a pergunta que fica no final. Porque talvez você não possa mudar tudo o que acontece ao seu redor. Mas você pode escolher para onde olhar. E nessa escolha reside a sua força. Porque no fim das contas, a vida sempre tentará distraí-lo com o urgente. Mas Deus sempre o chamará de volta ao essencial. E quando seus olhos estão fixos nele, todo o resto começa a se encaixar. Depois de compreender que buscar a Deus é uma decisão interna que redefine nossa abordagem, surge uma pergunta inevitável. Por que nossos problemas parecem tão enormes quando os olhamos de perto? A resposta está em algo que raramente reconhecemos. A percepção humana é limitada pela ilusão do imediatismo. Nosso campo de visão é estreito. Vemos apenas o que está à nossa frente, o que grita mais alto, o que mais dói. Vemos o sintoma, mas nem sempre o propósito. Vemos a perda, mas não o que está se formando em seu meio. Vemos o obstáculo, mas não a força que nos forma. E como não enxergamos além dele, acreditamos que o que nos machuca é tudo o que existe, mas não é esse o caso. Cristo nos ensinou a olhar a vida de uma perspectiva diferente. Ele não negou a dor, mas também não a tornou o centro da história. Onde outros viam doença, ele via fé. Onde outros viam pecado, ele via restauração. Onde outros viam morte, ele falava de ressurreição. Jesus não ignorava os problemas, mas também não se deixava definir por eles. E é aqui que entra o cerne deste tópico. A maioria dos problemas não desaparece porque são resolvidos rapidamente, mas porque perdem seu poder quando colocados em uma nova perspectiva. Jesus não falava apenas de Deus. Ele vivia como alguém que via o mundo desde a eternidade. Por isso, não reagia como todos os outros. Não se desesperava quando o pão escasseava. Multiplicava-se. Não se entregava à morte. Ressuscitou. Não se ofendia com os rejeitados. Abraçava-os. Nada disso era mágica. Era uma forma de ver. Uma filosofia encarnada. E essa maneira de ver é o que transforma nossas lutas internas. Porque muitas vezes, o que mais pesa não é o problema em si, mas como o percebemos. Um coração sem esperança amplifica a dor. Uma mente sem direção se afoga em pequenas coisas. Mas quando olhamos da perspectiva de Deus, tudo muda de escala. Não é que o problema deixe de existir, é que paramos de adorá-lo. Sim, porque, sem perceber,
Muitas vezes transformamos o problema em um ídolo. Contemplamos, analisamos, fazemos dele o tema principal da nossa oração, da nossa conversa, da nossa energia. E quanto mais olhamos para ele, maior ele se torna. Mas nos consome, mas nos define. Mas quando você tira os olhos do problema e os foca em Deus, algo dentro de você começa a se corrigir. É como ajustar a lente de uma câmera. O que estava fora de foco começa a tomar forma. O que parecia intransponível começa a parecer possível. O que parecia o fim torna-se um ponto de partida. No Antigo Testamento há uma história curta, mas profunda. O profeta Eliseu está cercado por um exército inimigo. Seu servo entra em pânico diante da ameaça. Mas Eliseu, calmo, ora. Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. Naquele instante, o servo vê o que antes não via. Um exército celestial muito maior cercando o inimigo. Nada mudou, exceto a perspectiva. E essa é a grande lição. Muitas vezes, o que precisamos não é de intervenção externa, mas de uma abertura interna. Um novo nível de visão. Um acesso espiritual a uma realidade superior. Porque quando seus olhos espirituais se abrem, sua alma descansa. E quando sua alma descansa, o problema se torna menor. Não porque ele mudou, mas porque você mudou. Cristo viveu a partir daquele lugar. É por isso que quando foi à cruz, não o fez em derrota, mas com propósito. Porque sabia que o que parecia uma tragédia fazia parte de uma vitória eterna. E se ele viveu assim, não é um convite para nós? Há pessoas que se identificam tanto com suas lutas que se fundem a elas. Elas não são mais alguém enfrentando um problema, mas o próprio problema. E quando isso acontece, é quase impossível enxergar uma saída, porque o que te define te aprisiona. Mas o Evangelho não te chama pela sua dor, ele te chama pelo nome. Ele te separa das suas circunstâncias. Ele te lembra que você não é o seu passado, o seu fracasso ou o seu diagnóstico. Você é um filho, você é uma filha, você é amado. E quando isso entra em você, o que parecia eterno se torna passageiro. A filosofia de Cristo não nega o sofrimento, mas o enquadra em algo maior. E nesse novo contexto, o problema perde sua arrogância. Deixa de ser gigantesco, torna-se uma oportunidade, torna-se uma ponte, torna-se uma escola. Porque é assim que o reino é, o que o mundo chama de tragédia, Deus pode transformar em testemunho. E se o que você está vivenciando não for o fim, mas a formação? Muitos veem seus problemas como o fim de uma fase, como uma interrupção, como uma derrota inevitável. Mas e se for exatamente o oposto? E se esse problema não for para te destruir, mas para te despertar? E se em meio a essa dificuldade, Deus estiver aguçando sua visão para algo maior? Há sementes que só germinam sob pressão. Há revelações que só brotam no vale. Há alturas que só se alcançam depois de atravessar sombras. Olhar para Deus, portanto, não é apenas uma fuga. É uma maneira de interpretar a vida do céu. É abrir a alma para receber significado em meio à falta de sentido. É dizer, não entendo tudo, mas confio naquele que me sustenta. E quando você confia, você vê. Nem sempre com os olhos físicos, mas com o coração. E isso basta, e se não for o problema que o limita. Mas a maneira como você o vê, esse é o cerne deste segundo passo. Entender que a maioria das nossas correntes não são externas, mas internas. E essa percepção se transforma quando paramos de olhar a vida com olhos naturais e começamos a olhar com os olhos da fé. Porque olhar para Deus não muda apenas o foco, muda o significado. E quando o significado muda, a alma se liberta. Em um mundo que preza o controle, a previsibilidade e a lógica linear, a proposta de Cristo soa, à primeira vista, absurda. Bem-aventurados os que choram. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como a dá o mundo. Cada uma dessas frases desarma o pensamento moderno,
porque apresenta uma filosofia de vida que não depende de fatores externos para alcançar a paz. Cristo não veio para nos ensinar como evitar tempestades. Ele veio para nos ensinar como navegar por elas sem nos perdermos. Porque a verdadeira paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus em meio a eles. Uma paz que não se negocia com as circunstâncias. O grande erro que muitos cometem é pensar que a paz é encontrada quando tudo finalmente se encaixa. Quando não há dívidas, quando a saúde está perfeita, quando os relacionamentos estão em ordem. Mas essa paz é frágil, superficial e efêmera. É uma paz que depende do mundo exterior e, portanto, se estilhaça ao vento. Jesus ofereceu um tipo diferente de paz. Uma que não pode ser comprada, forçada ou fabricada. Uma paz que não depende do ambiente, mas da fonte. E essa fonte não era uma teoria espiritual. Era Ele mesmo. Então, quando os discípulos estavam no barco e a tempestade rugiu, eles entraram em pânico. Mas Cristo dormiu. Não porque não visse o perigo, mas porque sua paz não estava atrelada às ondas. E quando acordou, não só acalmou o mar, como também confrontou a sua fé. Por que você está com medo? Onde está a sua fé? Era como se ele dissesse: se estou aqui, porque o medo continua a governar suas reações. Essa é a filosofia de Cristo. Não fuja da tempestade. Aprenda a confiar naquele que está no barco com você. O erro comum é encarar as dificuldades como castigos, como se fossem o resultado inevitável dos nossos erros ou da ausência de bênçãos. Mas Cristo nunca ensinou isso. Na verdade, foi em meio ao sofrimento que ele mais revelou o reino. Ele curou em meio à lepra. Ele restaurou em meio à rejeição. Ele alimentou em meio à escassez. O sofrimento não era um obstáculo, era uma etapa. A paz que ele oferece não nega a dor, mas não se submete a ela. Isso muda tudo, porque se você começar a ver a tempestade não como um castigo, mas como um treinamento para fortalecer sua confiança, o medo perde o seu trono. O caos não paralisa mais você, porque você entende que não se trata apenas de sair ileso, mas de sair transformado. E não é teoria, é a vida. Toda a história nas Escrituras é marcada por isto. José, traído por seus irmãos, usado por Deus para salvar uma nação. Moisés, fugindo do deserto, preparado por Deus para libertar um povo. Pablo na prisão, escrevendo cartas que mudariam a história. Jesus na cruz, vencendo o pecado do lugar mais escuro. Todos eles enfrentaram tempestades, mas sua paz interior não foi quebrada, porque seu olhar estava em algo maior que a dor. Paz não é passividade, é confiança ativa. Quando falamos em paz espiritual, muitos imaginam uma espécie de calma estática, como se fosse resignação ou indiferença. Mas não é o caso. A paz que Cristo ensinou não é a de ficar sentado, encarando a vida de braços cruzados, mas sim a de caminhar firmemente, sem se deixar levar pelo pânico. É a arte de agir sem ansiedade, falar sem desespero, seguir em frente mesmo quando não há sinais claros, simplesmente porque você confia naquele que te guia. É a paz de quem sabe que não está sozinho, nem sem direção. E é isso, essa paz sobrenatural que não se explica, que impressiona o mundo. Porque quando alguém perde tudo e ainda sorri com gratidão, o mundo para olhar. Quando alguém passa por uma doença e continua a espalhar esperança, algo se agita no coração daqueles que assistem. Porque há uma força ali que não é humana. Há uma fé que não nasce da lógica. Há uma paz que não se aprende, ela se recebe. Cristo não prometeu uma vida fácil. Ele prometeu uma vida plena. O grande equívoco da espiritualidade moderna é que seguir a Deus é uma maneira de evitar o sofrimento. Mas Cristo nunca ensinou isso. Ele foi claro. No mundo vocês terão aflições. Ele não disse talvez ou às vezes.
Ele disse, vocês terão. Mas ele não parou por aí. Ele disse, mas tenha coragem, eu venci o mundo. Aí reside a essência de sua filosofia. Ele não prometeu suavizar o terreno. Ele prometeu fortalecer o caminhante. E essa é uma verdade que, quando assimilada, liberta. Porque você deixa de viver como vítima do vento e passa a viver como testemunha da paz. Você para de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar, o que Deus está fazendo no meio disso? E essa pergunta muda a atmosfera interna. Não apaga a dor, mas lhe dá um novo significado. A paz de Cristo é uma pessoa, não um conceito. Aqui está a raiz de tudo. Cristo não ofereceu ideias, ele ofereceu sua presença. Sua paz não é uma técnica, não é um método de relaxamento, é uma consequência direta de estar perto dele. Onde ele está, a paz se manifesta. Onde sua voz é ouvida, a tempestade é silenciada. Onde seu nome é invocado, a alma respira. E é isso que transforma. Não é que você deixa de ter problemas, é que você não os enfrenta mais sozinho. Você não luta mais por medo, mas por confiança. E essa confiança, mesmo que não mude o exterior imediatamente, muda você por dentro. E quando você muda, tudo muda. Você está em uma tempestade, ou está treinando. Talvez agora você esteja no meio de ondas que não entende. Talvez você sinta que tudo está fora do lugar, que você perdeu o caminho, que Deus está em silêncio. Mas e se você não estiver sozinho? E se ele estiver no seu barco dormindo, não porque não se importa, mas porque sabe que tudo está sob controle? A filosofia de Cristo não lhe diz, você nunca sofrerá. Ele lhe diz, você nunca estará sozinho. E essa certeza, essa única frase, pode acalmar sua alma mais do que 1000 soluções. Porque, quando você entende isso, você não precisa mais que a tempestade desapareça para ter paz. Você só precisa se lembrar de quem está com você no meio disso. Há algo que poucos entendem, mas que muda tudo. Não é o peso do problema que te cansa, é o lugar de onde você o carrega. E é por isso que, quando os teus olhos se fixam nas coisas terrenas, o teu coração não encontra descanso. Pois o que é terreno se desgasta, mas o que é do céu se renova. Quando seu olhar se alinha com Deus, não é que os problemas desaparecem magicamente, é que seu eu interior começa a se resolver. O urgente deixa de ser mais alto que o importante. O imediato deixa de gritar tão alto. E, finalmente, você pode respirar. Quantas vezes você se sente agitado sem saber o porquê? Você acorda ansioso, verifica o celular para se controlar e vive com a sensação de que algo está sempre faltando. E muitas vezes não é porque há uma crise específica, mas porque seu olhar está desconectado da fonte. Você olha em todas as direções, menos para cima. E é aí que a alma se cansa. Porque nenhum estímulo externo pode preencher um coração desalinhado com o céu. Você pode ter conquistas, curtidas, aplausos, até momentos de alívio, mas a verdadeira paz nunca chega. Porque a paz não está no que você conquista, mas no que você contempla. Há pessoas que vivem como se a vida fosse uma competição constante, um campo de batalha onde tudo depende do seu desempenho. Sempre correndo, sempre sob pressão, sempre com medo de falhar. Mas o coração humano não foi projetado para viver nesse estado. Toda a criação foi projetada para operar sob um princípio divino, descanso. E descanso não significa inatividade. Significa harmonia. Significa operar a partir de uma fonte que nunca se esgota. Significa tomar decisões com tranquilidade, não com desespero. Quando você olha para Deus, essa harmonia começa a ser restaurada. Não porque tudo se resolve imediatamente, mas porque o eterno começa a dominar o temporal.
E quando isso acontece, a alma deixa de temer. Pare de correr, pare de lutar consigo mesmo. Cristo não nos ensinou a viver sob pressão, mas sob presença. Ele não viveu para agradar a todos, nem para provar o seu valor. Ele viveu em constante alinhamento com o Pai, e desse lugar de conexão tudo mais fluía. É por isso que ele conseguiu dormir durante a tempestade. É por isso que ele conseguiu permanecer em silêncio diante da acusação. É por isso que ele conseguiu entregar a sua vida em paz. Porque o seu olhar era firme, inabalável. A maioria dos nossos desequilíbrios tem uma única raiz. Olhamos demais para os lados. Nos comparamos. Ficamos frustrados. Concentramos-nos no que falta, no que não conquistamos, no que perdemos. E cada vez que fazemos isso, nossos corações se enchem de ruído. Mas quando você decide alinhar seu olhar com o céu, tudo dentro de você começa a se acalmar. Porque você entende que nem tudo depende de você. Que você não precisa ser suficiente o tempo todo. Que existe uma graça que te sustenta, mesmo quando você falha. Que existe uma presença que não se retrai quando você não está à altura. E esse tipo de descanso não tem explicação. É vivenciado. É como se algo invisível te abraçasse por dentro. Como se você finalmente pudesse soltar o ar que vem prendendo há dias. Você não precisa entender tudo. Basta olhar na direção certa. Porque quando os olhos encontram o Pai, a alma encontra o lar. Muitas pessoas buscam esse sentimento nos lugares errados. Num relacionamento, numa conta bancária, numa conquista pessoal. Mas por mais conquistas que acumulemos, a alma permanece vazia se o nosso olhar estiver desfocado. Porque fomos criados para contemplar o eterno. E tudo o que não é eterno, cedo ou tarde, cansa. Buscar a Deus não é apenas um ato espiritual. É um ato de inteligência emocional, de saúde interior, de sabedoria existencial. Porque viver com uma alma fragmentada, carregando fardos que não foram projetados para você, não é heróico. É destrutivo, e Deus não te chama para isso. Ele não te pediu para carregar o mundo. Ele só pediu para você olhar para Ele. E aqui está a beleza. Quando você olha para Ele, Ele lhe mostra quem você é. Não com julgamento, não com pressão, com ternura, mas com clareza, com propósito. Porque diante do seu olhar, a sua identidade é redefinida. Você não é mais o ansioso, o fracassado, aquele que sempre se esforça, mas nunca consegue. Você não é mais o seu passado, nem o seu erro mais recente. Em seu olhar, você é visto, conhecido, amado e acolhido. E é aí que o coração encontra descanso, porque o verdadeiro descanso não é a ausência do trabalho, nem férias planejadas, nem um momento de silêncio em meio ao caos. O verdadeiro descanso é uma pessoa. É Cristo em você. É o olhar dele sobre você. E quando você alinha o seu com o dele, todo o resto perde o poder que tinha. O medo não te direciona mais. Não decide mais por você. A pressão externa não marca mais seu ritmo. Você pode caminhar em paz. Você pode agir sem ansiedade. Você pode viver com propósito, mesmo em meio à incerteza, porque seu olhar não está mais fixo na tempestade, mas no céu. E é por isso que mesmo quando nada parece ter mudado por fora, tudo muda por dentro. Porque o coração que alinha seu olhar com o alto encontra um lugar onde o peso se torna leve, o caos se organiza e a respiração retorna. E a partir daí, o caminho continua. Mas agora com leveza. Há verdades que são explicadas com argumentos e outras que só são compreendidas quando incorporadas em uma história. Porque ver as coisas transforma sim. Mas vê-las refletidas em pessoas reais, em momentos específicos, é o que faz essa verdade transparecer do conceito para o coração. E é por isso que Cristo não falava apenas com ensinamentos. Ele vivia cercado de pessoas cujas vidas eram a prova de que olhar para Deus, mesmo que por um instante, pode mudar tudo. Pedro é um desses exemplos que continuam a nos falar séculos depois. Aquele discípulo impulsivo, corajoso, apaixonado e profundamente humano.
Ele caminhou ao lado de Jesus, mas como todos nós, também sentiu medo. E foi justamente em um dos momentos mais intensos de sua história que ocorreu uma das cenas mais impactantes de todos os evangelhos. O barco estava no meio do mar, o vento era forte e a noite era escura. Jesus se aproximou caminhando sobre as águas, e Pedro, reconhecendo-o, pediu permissão para ir até ele. Jesus o chama, e Pedro anda ponto contra toda lógica, contra todo instinto de sobrevivência. Ele caminha em direção ao impossível. Mas então, acontece o que continua acontecendo hoje. Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o vento, as ondas, a tempestade, e naquele instante ele afunda. Não era a água, não era a noite, não era o vento, era a mudança de foco. Porque enquanto seus olhos estavam em Cristo, Pedro superou o impossível. Mas quando ele olhou para o problema o venceu. E não é isso que acontece conosco? Enquanto confiamos, seguimos em frente. Enquanto adoramos, perseveramos. Mas quando damos mais atenção ao que nos assusta do que àquele que nos chama, afundamos, não na água, mas na ansiedade, na dúvida, no desespero. E, no entanto, a história não termina aí. Porque quando Pedro clama, Senhor, salva-me, Jesus não o repreende, não o deixa cair, não o abandona por sua falta de fé. Ele o pega pela mão, o levanta e caminha com ele de volta para o barco. Isso também é olhar para Deus, saber que mesmo quando você perde o foco, Ele ainda está estendendo a mão. Outra história que revela esse poder é o confronto entre Davi e Golias. Aos olhos de todos, era uma batalha perdida. Um jovem pastor sem armadura nem experiência contra um gigante e guerreiro experiente. Mas Davi não via a situação da mesma forma que os outros. Enquanto o exército de Israel via um problema impossível, Davi via uma oportunidade para Deus se glorificar. Ele não se concentrou no tamanho do inimigo, mas no tamanho do seu Deus, e com uma única pedra, ele derrubou o que todos temiam. Isso não é romantismo. É uma maneira de ver a vida. É o que acontece quando você escolhe olhar com fé, não com medo. Quando você para de analisar o problema com a lógica natural e começa a vê-lo com os olhos do Espírito. E não se trata apenas de histórias bíblicas. Essa mesma dinâmica continua a se repetir hoje, em vidas comuns e silenciosas que podem não ocupar páginas da história oficial, mas que são testemunhas vivas do poder de recorrer a Deus. Há uma mulher que perdeu o filho em um acidente e, em vez de ser consumida pela amargura, escolheu abrir seu lar para outras mães enlutadas. Não porque a dor desapareceu, mas porque algo mais profundo a sustentou. Ao homem que, após anos preso por decisões erradas, encontrou Cristo entre quatro paredes e, desde então, cada palavra que sai de sua boca é luz. O ambiente ao seu redor não mudou, mas ele sim. E há aquela jovem que foi abandonada pelo pai, cresceu com inseguranças e lutou contra a ansiedade, mas um dia ouviu uma verdade que a abalou. Você não é invisível para Deus. Desde então, ela tem enfrentado os mesmos desafios, mas com uma perspectiva diferente. E isso a liberta. Essas histórias têm algo em comum. Em cada uma delas, não foi o problema que mudou primeiro. Foi a direção do olhar. A dor continuou. As circunstâncias ainda eram difíceis, mas eles não tinham mais a palavra final. Porque quando você olha para Deus, até o sofrimento se torna uma semente. O coração não endurece mais. A esperança não depende mais do prognóstico. A identidade não se baseia mais no que foi perdido. E por isso vale a pena repetir. Olhar para Deus nem sempre muda a situação, mas sempre muda o seu lugar nela. E isso basta para a alma viver. O suficiente para que você não fique congelado de medo. O suficiente para continuar. Quando ninguém entende como você faz isso, o que você vê determina como você anda. E o que você contempla transforma você. É por isso que Jesus não veio apenas para curar. Ele veio para mostrar. Para mudar a maneira como vemos Deus, a nós mesmos e o mundo. E essa visão renovada continua salvando vidas. Há olhares que apenas observam e há olhares que transformam.
Olhar para Deus não é um simples exercício espiritual ou um ato único de devoção. É uma exposição contínua a uma verdade maior que não apenas conforta você, mas também o redefine. Porque quando você olha para Deus com o coração aberto, Ele não apenas lhe mostra quem Ele é, Ele também lhe mostra quem você é. E essa revelação da sua verdadeira identidade, do seu propósito, da presença dele dentro de você, tem o poder de quebrar correntes que você carrega sem saber, de arrancar máscaras que você aprendeu a usar para sobreviver, de juntar as peças soltas que não se encaixam dentro de você. Desde pequenos, aprendemos a nos enxergar através do reflexo dos outros. O que nos disseram, o que esperavam, o que julgaram. Sem perceber, começamos a construir uma imagem de nós mesmos baseada em experiências frustradas, comparações injustas e traumas não curados. E quando essa imagem se instala, e tudo o que você faz se torna uma reação, uma defesa, uma forma de proteger o que você mesmo não compreende completamente. Mas quando você olha para Deus, algo se quebra. Não em você, mas em seu nome. Porque no seu olhar não há julgamento. Há verdade. E uma verdade que não é exposta para te ferir, mas para te curar. Muitos caminham pela vida como se fossem uma versão inferior do que poderiam ser. Alguns estão feridos pelo que vivenciaram. Outros estão paralisados pelo que não vivenciaram. Alguns estão confusos porque nunca ouviram uma voz dizendo: você é suficiente, você não precisa provar nada, você é amado, mesmo no seu pior dia. Mas Deus diz isso, não com palavras vazias. Ele diz isso com sua entrega, com sua presença, com sua cruz. Quando você fixa seus olhos nele, sua alma começa a lembrar o que esqueceu. Comece a respirar sem culpa. Comece a caminhar sem validação. Comece a amar sem medo de abandono. Porque quem se encontrou aos olhos de Deus não precisa mais se esconder. E então, o inevitável acontece. Quando sua identidade é restaurada, seu propósito começa a se revelar. Você não vive mais correndo para chegar a um destino incerto. Você não repete mais padrões sem sentido. Você não busca mais aceitação. Você começa a caminhar com consciência, com direção, com paz. O que antes era um fardo agora é chamado. O que antes era peso, agora é paixão. E essa mudança não é provocada pelo esforço. É provocada por um olhar. É como quando uma planta começa a se voltar para o sol. Ninguém manda. Ninguém lhe dá instruções. Simplesmente, ao receber a luz, sua natureza responde. Assim também é a alma humana. Quando olha para o seu Criador, ela responde sem se forçar. Responda de dentro. Ele está alinhado com o que foi projetado para ser. E o mais lindo é que você não precisa ser perfeito para isso. Deus não espera que você esteja pronto para olhar para Ele. Ele só quer que você olhe para cima. Não importa quantas vezes você tenha caído. Não importa se você se sente distante. Não importa se você duvida. Se não sabe orar. Se ainda está no meio do processo. A presença deles não exige condições. Apenas abertura. E é aí que tudo se torna novo. Não no mundo externo, mas no seu mundo interior. Porque quando a alma sabe que é vista, valorizada e apoiada, ela descansa. Você não precisa mais competir. Você não precisa mais gritar para ser ouvido. Você não precisa mais correr por medo de não conseguir. Na presença de Deus, você descobre que não está aqui por acidente. Você descobre que suas feridas não são o fim da sua história. Você descobre que sua história, mesmo com todas as partes quebradas, pode ser usada para tocar outras vidas. E esse é o propósito. Não um propósito fabricado pela ambição, mas um propósito revelado pela conexão. Porque o seu maior propósito não está no que você faz, mas em quem você é quando está com Ele. E a partir desse lugar, o que você faz flui sem esforço. As decisões não nascem mais do medo, mas da confiança. Os relacionamentos não são mais espaços de carência, mas de doação. A vida cotidiana deixa de ser uma luta pela sobrevivência e se torna uma dança significativa. Tudo
Começa com um olhar olhando para Deus e deixe que Ele olhe para você. Porque esse olhar não é como humano. Ele não mede você pelo seu desempenho. Ele não compara você a ninguém. Ele não vai embora quando você falha. Um olhar que permanece, que abraça, isso restaura e, quando esse olhar te alcança, você também começa a ver as coisas de forma diferente. Você não vê mais os outros como ameaças. Você não julga mais os outros como costumava fazer. Você não inveja mais o que não tem, porque você está pleno, porque você está firme, porque você sabe quem você é. E isso, mais do que qualquer milagre externo, é o que realmente transforma uma vida. Tudo na vida é marcado por decisões. Algumas são grandes, outras imperceptíveis, mas poucas são tão profundas quanto esta. Para onde você está olhando? Porque pode parecer um pequeno detalhe, um gesto invisível, mas a direção do seu olhar revela o caminho que sua alma está trilhando. E o mais sério, também revela onde você vai parar. Ninguém se perde de repente. Ninguém se enche de ansiedade em um único dia. Ninguém se desconecta de Deus em um instante. Tudo começa com uma mudança de foco. Uma pequena mudança de foco. Uma distração prolongada. Um coração que aos poucos começa a olhar mais para o problema do que para a promessa. Mais para o medo do que para a fé, mais para mim do que para Ele. E quando isso acontece, a alma fica desorientada, porque a alma, como uma bússola, sempre buscará se alinhar com o que contempla. O que você olha molda você. O que você olha move você. O que você olha determina como você se sente, como você reage, como você decide. E se você estiver olhando para a coisa errada, mais cedo ou mais tarde, você caminhará na direção errada. É por isso que, no fundo, a vida espiritual não se resume ao que você faz, mas ao que você contempla. Há aqueles que fazem tudo certo por fora, mas vivem quebrados por dentro. Porque seu foco não está em Deus, mas no dever, na imagem, no medo de falhar. E há outros que ainda estão em andamento, cheios de erros, mas com os olhos fixos no céu. E isso está transformando-os. A história está repleta de exemplos de pessoas que mudaram seu destino não por mudarem de lugar, mas por mudarem de perspectiva. Um coração que se concentra no eterno deixa de viver à mercê do passageiro. Uma alma que olha para Deus deixa de precisar de aprovação constante, de validação externa, da segurança ilusória de ter tudo sob controle, porque ele descobre que sua âncora não está no visível, mas no invisível, não no temporal, mas no eterno. E quando isso acontece, a alma se organiza. Ela se alinha, ela caminha com passo firme, mesmo quando o chão está instável. Ela descansa, mesmo quando há pressão. Ela ama, mesmo quando há rejeição. Ela tem esperança, mesmo quando parece que nada vai mudar, não porque ele ficou mais forte, mas porque ele está olhando na direção certa. Então a questão que fica não é qual é o seu problema mais urgente. A questão é o que você vê todos os dias. Porque o que você contempla em silêncio constrói você ou consome você. E se você passar mais tempo olhando para sua dor do que ouvindo a Deus, sua alma acabará falando a linguagem do medo. Mas se você fixar seus olhos nele, se dia após dia você olhar novamente, mesmo que seja fraco, mesmo que seja trêmulo, mesmo que você ainda não entenda tudo, ele será suficiente para guiá-lo. Você não precisa ter tudo planejado, você não precisa se sentir pronto, você só precisa olhar, porque olhar para Deus é o primeiro passo. E muitas vezes é o único que basta. E assim, pouco a pouco, sem barulho, sem fórmulas, sem esforço artificial, sua alma começa a mudar de rumo, não por imposição, mas por atração. Porque quando você olha para o céu com o coração aberto, é impossível continuar caminhando como antes. E o mais lindo de tudo é que Deus nunca parou de olhar para você. Se esta mensagem falou ao seu coração, se em algum momento você sentiu que Deus estava lhe lembrando de algo que você havia esquecido, então não vá embora sem deixar seu like e se inscrever no canal.
Não fazemos isso por números, fazemos isso porque cada vez que você interage, essa mensagem pode chegar a alguém que também precisa dela, alguém que está perdido hoje, sozinho, prestes a desistir. E se você já chegou até aqui, então você já faz parte disso. Então toque o sino e compartilhe este vídeo com alguém que você ama. E continuemos caminhando juntos, com os olhos na eternidade.